Eu venho das dunas brancas, de onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Desde o lançamento do primeiro disco ao lado de Roger, Rogério e Tete, Ednardo espalha sua música e poesia pelo mundo e traz consigo a marca da cearensidade, a mesma que faz da sua obra universal. Aqui, Ednardo apresenta o conceitual Conectames, onde a junção da palavra connect ao sufixo ames forma, através da ação artística dos atos de criar e se comunicar, diversas formas da expressão humana e artística, que é um dos caminhos da sua canção. Eu sempre dediquei uma parcela muito grande de meu trabalho artístico, do meu fazer, do meu ofício, a uma coisa coletiva. Tanto que o título desse programa que vocês estão assistindo, eu pensei do sufixo ames, que significa fazer coletivamente, a palavra conecta, para formar um neologismo aí que eu criei, que é conectames, quer dizer, nos conectar coletivamente. Isso aí é uma atitude que eu venho desenvolvendo ao longo desses 40 anos de trabalho, desses 50 anos que vou fazer agora em 2022, né? Então, registrando uma parte disso aí, entre o fazer individual e o fazer coletivo, eu me sinto bem à vontade, né? Porque eu acredito que essa troca de energia, essa troca de informações, essa troca de experiências artísticas enriquecem a todos, indistintamente a todos. A arte coletiva, ela tem uma força que o tempo jamais derruba. O disco, lançado em 1973 com o título Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem e com o subtítulo Pessoal do Ceará, revela, entre outras grandes canções, a música que tornou-se um hino da cearensidade brasileira, Terral. Eu tenho amor que aperreio, eu tenho sol e ar. Sou da América, Sol de América. Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Produzido por Walter Silva, o Pessoal do Ceará, do álbum fonográfico, tornou-se uma denominação, uma forma identitária de chamar toda uma geração de artistas, que do Bar do Anísio, dos programas de TV, da boemia da praia de Iracema, ir embora para o Rio de Janeiro e São Paulo e voltar em videotapes e revistas super coloridas. Como dizia o Augusto, pai de nada é amigo bom. Ednardo é um rapaz culto, formou-se em Química, né? E a educação do professor Oscar, né? Professor de português, o pai dele. Ednardo fez um bom primário, como dizia o Augusto. E é um compositor inspirado, né? Que dedicou parte de sua obra a cantar as coisas de Fortaleza, né? Cantou Terral, que veio a Beira-Mar, cantou a Ponte Velha, cantou o Forte, né? Cantou muitas coisas da nossa cidade. O Ednardo, para mim, foi o compositor que mais divulgou o Ceará e as belezas da nossa Fortaleza. Eu tenho um especial carinho por ele, desde o tempo em que gravamos juntos o LP Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, que ficou conhecido como Pessoal do Ceará. Dividimos o palco por muito tempo, mas até ele deslanchar com as músicas Terral e Pavão Misterioso. Com a carreira consolidada, eles seguem cantando a nós todos nos palcos brasileiros com a sua bela voz. Que os bons ventos continuem soprando a seu favor, trazendo mais e mais belas canções para nós.
O pessoal do Ceará, o chamado pessoal do Ceará, nasceu de uma sacada dos estudantes universitários da Universidade de São Paulo, a USP. Fomos fazer um show no início de nossa carreira. Eles fizeram um cartaz belíssimo, né, com um desenho estilizado de um cantador eletrificado. Botou os nomes meu, do Belchior, do Roger, da Tete. Criou a logomarca. Pela primeira vez que eu escutei, Pessoal do Ceará, que eu vi também. Esse nome pegou nos meios de comunicações, as gravadoras adotaram, rádio, televisão também, né? E marcou fortemente a identificação de um grupo de jovens artistas cearenses, né, que naquele momento estavam no eixo sudeste, entre o Rio e São Paulo, iniciando a mostrar seus primeiros trabalhos artísticos. A gente precisava divulgar o Adinardo carreira solo, né? Ele já estava gravando, partindo para o primeiro LP. Precisava fazer um show, mostrar o Adinardo, mostrar as composições dele, dar aquela história de pessoal do Ceará e focar no Adinardo. Então, dia de sábado, tinha umas reuniões na TV Verdes Mares que participavam o dono, o Edson Queiroz. Eu conhecia a filha, as filhas dele, era amigo das filhas dele. Quando eu cheguei, estava o comandante Edson Queiroz. E eu sentei perto dele e disse: comandante, o senhor que valoriza as coisas locais, nós temos um grupo de compositores, de cantores do Ceará que só precisa de uma janela para brilhar. Eu queria fazer um especial aqui na TV Verdes Mares. Seria o primeiro especial da TV Verdes Mares e o primeiro especial dele, que depois vai para o Brasil. Ele vai brilhar. O Edson Queiroz disse: é para fazer. A minha filha, Mayra, você conhece? Conheço. Vai ligar para você e você vai dizer o que é que precisa. A Mayra me ligou no dia seguinte e disse: olha, precisa só o Polion no estúdio, o resto a gente faz. Como eu tinha que cantar Pavão Misterioso e não tinha onde subir o Adinardo, onde voar pavão, né, eu pedi ao Adinardo que subisse na torre da TV Verdes Mares. E ele subiu morrendo de medo, né? E o Polion pegava uns ângulos que na edição a coisa saiu como a gente queria. Então nós fizemos esse especial que foi exibido num sábado à tarde com um ibope altíssimo. Aí a televisão entusiasmada fez uma reapresentação, acho que no meio da semana, onde aí nós começamos a fazer shows, Teatro da Insetu, Teatro José de Alencar, e a coisa foi indo até que tá aí o homem, tá aí o voo do pavão, tá aí Adinardo brilhando até hoje. É quando Edinardo faz ecoar sua música na trilha da novela Saramandaia, de Dias Gomes, exibida na Rede Globo em 1976, com Pavão Misterioso. Faixa do seu álbum Romance do Pavão Misterioso. Pavão. Música também gravada por Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Nonato Luiz, Belchior e Amelinha, pelo maestro francês Paul Mouriat e por vários artistas, com versão em espanhol, Inti Aymara e Natia, Taracon, e com releituras que vão do rock ao cordel, da tela da TV ao cinema, com ampla abrangência do urbano ao rural. A música de Edinardo sobrevoa sonhos de mudança e resistência. Eles são muitos, mas não podem voar. Quero mandar um abraço bem especial para esse grande artista cearense, nordestino, brasileiro, que se chama Edinardo, que eu tive a honra de tocar na sua obra e que semeou tantas coisas bonitas na nossa cultura, na nossa arte brasileira.
Parabéns para você, Ednardo. Eu sou sua fã, sempre lhe acompanhei, sempre lhe admirei e desejo todo o sucesso do mundo, que você brilhe eternamente por tempos infinitos. A sua obra é algo muito precioso para a nossa cultura brasileira. Um beijo no seu coração. O Ednardo foi o primeiro artista de âmbito nacional com quem eu tive o prazer de trabalhar ao longo da minha carreira. Ter encontrado com ele ter sido assim, o primeiro artista de peso com quem eu trabalhei, por uma razão tão simples quanto os acasos não são da vida, né? Eu considero que o Ednardo é um artista único, como cantor, como compositor, como artista em geral, como intérprete. Ele não é, ele não é mais um que participava de uma corrente musical e que aí deu sua contribuição, que também é legal, mas ele é único. As músicas são únicas, as letras são únicas, a visão dele é única. E isso foi muito importante para mim, porque eu estava vindo da música erudita, depois da música de vanguarda, então eu tinha muitas ideias e ele me possibilitou usar muitas delas. Obrigado. Longa vida. Falar sobre Ednardo, para mim, é muito fácil. É falar sobre amizade, falar sobre parceria e falar do tempo que a gente se conhece e trabalha junto. Uma história bem curtinha, fácil de contar. Em 1979, Ednardo encabeçou o movimento Massa Feira Livre, ocupando o Teatro José de Alencar por 4 dias e 4 noites, que entraram para a história da música do Ceará. Antecipando-se no tempo, Massa Feira foi um evento coletivo de multilinguagens, que reuniu centenas de artistas. Gerou o álbum duplo de mesmo título, Massa Feira, lançado em 1980, com participação de grandes nomes da MPB. E principalmente de toda uma geração que veio pós-pessoal do Ceará, dando início à até então inédita descentralização dos acontecimentos e sedimentação de movimentos artísticos e culturais fora do eixo Rio-São Paulo. Veio um outro fazer coletivo chamado Massa Feira, que é justamente a junção da Feira Livre com uma coisa massa, massiva, massa de legal, massa de bacana e, ao mesmo tempo, a Feira Livre, que assim, é aberto a todas as tendências artísticas das mais diversas gerações que naquele momento estavam fazendo arte aqui no Ceará. Massa Feira abraçou isso aí tudo. Vai, corre, toca o alazão, meu pai, na poeira cinzenta o sol e o cavalo vai. Falar de Ednardo é vislumbrar um alazão solto ao vento, ao sol da música maior do Ceará. Falar de Ednardo é entender que ele é um patrimônio da música popular brasileira e meu querido irmão. Eu sempre admirei Ednardo pela sua singularidade poética e pela a sonoridade com a identidade cearense muito presente, muito forte. Esse disco tem uma história que me deixa sempre emocionada. E ele chegou mostrando a música Manga Rosa, que ele tinha acabado de fazer, mostrando para mim, para Ângela Linhares e Tete. Ele nos convidou para cantar com ele a Manga Rosa. É mais um momento também de muita generosidade do Ednardo, e que eu lembro com muito carinho e agradeço essa honra. Fico muito feliz de ter Ednardo sempre presente, muito próximo na minha trajetória artística. Quando completou 40 anos de carreira, Ednardo realizou um show inesquecível na Praça Verde do Centro Dragão do Mar, em Fortaleza. O show foi lançado em DVD, com um repertório que é um apanhado das grandes canções de sua trajetória. Na beira-mar, entre luzes que lhe escondem, só sorrisos me respondem.
que eu me perco de você, que eu me perco de você. A participação coletiva, mais uma vez, surge como uma perspectiva artística para Ednardo, que convidou outros colegas e parceiros para celebrar a data com ele. Acreditar que existe um lugar onde eu posso lhe encontrar e você me quer. Acreditar, só por acreditar, sem nada esperar de um dia qualquer. Não é nada, não. Quando eu fiz 40 anos de canção, né? Assim, comemorei aqui em Fortaleza, na Praça Verde, do Dragão do Mar, um show muito bacana que eu adorei, gostei muito de ter feito. Tive a oportunidade de chamar alguns convidados especiais, como a Mona Gadelha, da geração Massa Feira, o Roger e a Tete, da geração pessoal do Ceará, Chico César, pessoa que eu gosto e admiro muito, de uma outra geração também criativa, dos nordestinos que também foram ao Rio, São Paulo. Cantei músicas também de parcerias com ele, Chico César, e também com Zé Cabaleiro. Ednardo é um artista imenso, né? Que influenciou muito a minha música, influenciou a minha geração, um cara que revelou algumas facetas assim pouco conhecidas da música nordestina, por exemplo, como aquela levada clássica do Pavão Misterioso, que também está no Cauim, né? A levada do maracatu cearense. E além de outras coisas que são muito peculiares dele, né? Essa atmosfera moura que tem na música, nas melodias e nos arranjos do Ednardo. E, para além disso tudo, o cara é um grande poeta, tem uma escrita única, um jeito muito intenso, né, de escrever, de dizer as coisas, e por tudo isso eu sou um grande fã. Ainda tive a alegria de me tornar parceiro dele numa única canção que a gente ainda vai gravar um dia. Viva Ednardo, viva a música brasileira! Também contou com a participação de uma seleção de altíssimo nível de músicos cearenses, dentre os quais o maestro Mimi Rocha, que nesse vídeo representa e verbaliza a sua vivência na estrada musical e nos palcos com Ednardo. A relevância da obra dele, né? A obra musical do Ednardo, e para mim ele é o pesquisador da cultura nordestina, em especial do Ceará. Então ele tem de tudo, né? Ele tem o bolero, a canção cearense, aquela canção sem refrão que a gente sempre fala, o rock, aquela canção meio Beatles também, né? Tem também a inovação, tem blues, né? O blues à flor da pele, enfim. Você tem as trilhas de filme, né? Então isso mostra a pesquisa dele e a letra também. Essas imagens que vocês estão vendo aí mostram o naipe maravilhoso que conseguimos reunir nessa festa comemorativa dos 40 anos de canção que eu fiz. Isso daí, mais uma vez, é um demonstrativo que me agrada muito realizar, que é o coletivo, é a junção do coletivo, mesmo que exista dentro daquele coletivo a individualidade artística de cada um daqueles que estão atuando naquele momento. Estou muito feliz em saber que ele resgatou algumas músicas, parcerias antigas com o Belchior. Ele está em fase de produção desse novo disco e a gente está super ansioso para escutar. Em 2022, Ednardo faz 50 anos de carreira e lança canções inéditas. Uma delas é a música De Areia e Vento, parceria com a amiga Tânia Cabral. E a outra é um achado, a canção Bip Bip, escrita em parceria com Belchior em 1972. Essas novas canções foram feitas já há algum tempo. São canções que eu gosto muito, que não haviam sido gravadas em disco. Uma delas é de parceria com o meu querido
Belchior, Bip Bip. Eu fiz em 1972 para concorrer no 7º Festival Internacional da Canção. E agora, pela primeira vez, eu estou tendo a oportunidade de gravá-la. Nós concorremos, fomos escolhidos, entre outras canções maravilhosas também. E o Belchior fez uma letra que era sobre o primeiro invento satélite artificial que o homem conseguiu colocar em órbita da Terra, Sputnik, lançado pelos russos, né? Que eles faziam apenas um ruídozinho de rádio. Bip, 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 bip. Aí daí foi o título da música. E falando sobre essa coisa da solidão espacial de um ser humano como se fosse aquele pequeno artefato, sendo que é um artefato vivo, orbitando ao redor da Terra. E nós dois cantávamos juntos lá no Maracanãzinho, em 1972. Primeira transmissão a cores de um festival da Globo para o mundo inteiro. Tchau! Essa é a história de Bip Bip. E a segunda canção, que é objeto desse EP, desse Extended Play, é uma parceria minha também da mesma época, com a minha querida parceira Tânia Cabral, que é De Areia e Vento. Fiz castelos de areia e vento, de areia e vento, de areia e vento. De Areia e Vento é uma canção que eu tenho muito carinho com ela. Feita em parceria com minha amiga e parceira Tânia Cabral, com qual eu tenho outras músicas também, como Varal, como Palmas para dar Ibope e outras mais, né? E essa música foi feita já há bastante tempo, mais ou menos na mesma época que eu fiz Bip Bip, em 72, por aí assim, e não havia gravado, né? Era uma angústia escolher músicas para colocar nos discos, LPs, cabiam 11, 12 músicas no máximo, né? O velho vinil, o lachão de vinil. E a gente tinha uma quantidade de produção musical muito grande. Então, às vezes, uma música muito bacana ficava fora também do repertório daquele disco. E agora é a primeira vez que eu estou mostrando também essa música De Areia e Vento para o público. É uma canção que fala sobre a construção humana dos sonhos e como aquilo é passageiro, é feito de quase nada, de areia e vento, né? Quer dizer assim, a areia edifica, pode fazer um castelo, vem o vento, desmancha aquele castelo de areia e vento. São essas coisas interessantes que a sutileza da minha amiga Tânia Cabral, uma poeta maravilhosa, do pessoal do Ceará, que pouca gente fala o nome dela ou conhece, né? Eu faço questão de trazer à tona nesse novo disco. O EP, bastante aguardado pelos fãs de Ednardo, tem a produção artística e concepção da arquitetura sonora de Daniel Lima Verde, que é músico e produtor musical, e também filho de Ednardo. Eu tenho um parceiro excelente nesse novo disco. É parceiro, uma pessoa muito competente, né? Um profissional muito competente, músico também, criador. Ele fez trabalho já para muitas grandes empresas, Globo, Red Bull, viajou Japão, China, Estados Unidos, França, Portugal. Estou falando de Daniel Lima Verde, que também é meu filho querido, é o filho mais novo. Ele está me ajudando imensamente a fazer
a produção desse disco, tecendo a espinha dorsal do disco e todos os preenchimentos do arcabouço, né? Eu escuto muito ele porque ele é muito competente. Daniel conta sobre o desenvolvimento desse trabalho artístico. O que motivou a escolha dessas duas músicas para o lançamento foi muito essa proposta de pegar essas duas canções que tinham 50 anos e elas, assim, as composições naturalmente soam como, assim, como é que eu posso falar? Como o Ednardo de raiz, assim, sabe? É o Ednardo antes de lançar o primeiro disco dele. Então, eu achava legal a ideia de pensar que eu estou contribuindo com uma versão do meu pai que tinha a mesma idade que eu tenho agora, sabe? Pelo fato de só ter esses dois registros de voz e violão, eu fui escutando elas várias e várias e várias vezes e eu fui descobrindo esses ritmos dentro delas, assim, que não estavam muito claros só com voz e violão. Uma música que é um baião, uma música que é um chachado. Como justamente eu tenho todo esse background de produção musical trabalhando no computador, eu ficava querendo muito trabalhar com esses ritmos que soasse assim de pele nova, que soasse, sabe, diferente. No caso de Areia e Vento, eu ficava pensando muito na questão justamente dos elementos de areia e vento. Então veio imediatamente na cabeça assim sons de chocalhos para uma percussão, para representar o elemento de areia, e sons de flauta, de pífano, de sopros em geral, para representar o vento, assim, instrumentos que fossem à base de oxigênio. Eu conheci o Ednardo quando tinha 14 anos. Fui apresentado a ele pelo Luiz Miguel, baixista, e gravei e toquei com ele durante muito tempo, né? Um artista incrível. E durante esses anos todos eu gravei com ele em 1996 um disco lindo chamado Única Pessoa, né? Foi feito no Rio de Janeiro. E agora estou tendo o privilégio de receber ele aqui no meu estúdio, no Jasmine Music, para poder trabalhar no disco novo dele, né? Ednardo é um artista muito criativo, né? Tem uma musicalidade assim ímpar, né? Além de ser um ícone da geração, né? E uma pessoa que tem uma força assim muito grande de produção, né? A forma como ele mobilizou o Massa Feira, né? Imprimiu uma identidade muito forte na música brasileira e também traz as raízes do Ceará, né? De onde ele nasceu, e uma identidade assim muito forte com o maracatu, com os ritmos nordestinos tradicionais. Então temos que festejar Ednardo, né, como sendo o nosso referencial, não é, da música brasileira, não é, um artista muito importante que a gente tem que respeitar e admirar. Gente, olha só, a menina aqui, aos 16 anos de idade, já conhecia Ednardo quando viu no palco pela primeira vez no Feshmab. Porque, desde a infância dela, claro que o Pavão Misterioso já a fazia dormir quando a abertura de Saramandaia avisava aos pais da época quando as crianças já deveriam estar na cama. Mas assim, mentir em casa, praticamente fugir numa noite chuvosa, encarar os perigos da Baixada Fluminense, só para ver Ednardo cantar, eu acho que traduz muito da pessoa que eu me tornei, do meu gosto musical e, é claro, da minha presença no mundo. Ednardo é atitude, é poesia. E ser a sua amiga, depois de tantos anos, sendo fã, certamente é uma das graças da vida. É com muita alegria que participo dessa homenagem do Sesc ao cantor, compositor, ao artista Ednardo. Creio que nunca teve uma voz que cantou tão bem o Ceará para todo mundo. Músicas que são referências e verdadeiros hinos. Para todo cearense, Ednardo não cantou apenas as Dunas Brancas ou o Sertão Florindo. Ele cantou o jeito de ser cearense de uma forma humana e universal. Não é por acaso que sua música continua sendo trilha sonora de várias gerações e está eternizada na história. O Sesc homenageia Ednardo porque reconhece a importância de sua obra e de todo o seu legado. E como diz a música, Ednardo é do Ceará. Viva a cultura cearense! Viva Ednardo!
artes plásticas, desenho e pintura são outras formas de expressão artística que Ednardo pratica desde jovem e que era pouco conhecida do grande público. E este lado do seu fazer artístico se acentua nessa fase atual, se fazendo mais conhecida. Meu pai guardou alguns desenhos meus quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Desenhos assim, próprios dessa idade, né? Muito cheio de fantasias, de ações, era uma coisa bacana. Eu contava histórias através de desenhos, né? Fazia uma espécie de filmezinho em papel, uma página, outra página. Aí lá para cá eu tenho sempre exercitado muito. As pessoas não conhecem muito esse meu lado de pintar, desenhar. Me conhecem mais através da música mesmo, né? Para cada disco que eu gravava, eu pintava um quadro. Por exemplo, no disco do Pavão Misterioso, eu pintei isso aqui, ó. Tem outros. Olha aqui, Terral, o Farol. Né? Isso aqui é um desenho recente que eu fiz através de computador, porque eu pinto tanto no quadro e atualmente estou usando também a tecnologia. Eu faço, às vezes, o quadro no computador e depois, com a imagem, ó, essa, aí eu vou, tchan. Eu acho que a vida, a natureza, de uma forma geral, ela nos ensina muito que as coisas, as cores são de importância fundamental para o ser humano, para tudo, para a natureza. A natureza é cheia de cor. O ser humano, inclusive, descobriu, depois de um bocado de tempo, a cromoterapia, né? Que, através da cor, você pode usar para estabelecer diversas coisas no teu organismo, né? Curas, estado de espírito, né? Você nota que isso é espontâneo até. Quando um artista que se expressa através da pintura, quando os quadros dele começam a ficar muito escuros, cinzentos, o interior, a alma dele está também triste, está também passando por essa fase. Aí ele expressa para comunicar às pessoas. Ou também deve estar traduzindo o que ele está vendo em volta, uma situação. Eu fui guardando ao longo do tempo, né, muitos quadros. Muita coisa se extraviou, né, se estragou com o tempo. E muita coisa eu tive que guardar aqui, na lembrança. Aquelas imagens fortes, pictóricas. Me lembro de uma delas, meu pai, quando eu era criança, me levava para passear ali, onde hoje aqui em Fortaleza, aquela região chamada do Iguatemi, era uma salina muito grande lá, Salinas de Ouro. E eu vi uma vez, de perto, né, o pessoal extraindo sal, homens, pé descalço, apenas com calção, levando sal dentro do carrinho, amontoavam os saus assim, numa espécie de uns montes, umas pirâmides, né? E uma das lembranças que eu tenho virou isso aqui, esse quadro que eu chamo de Salinas. E eu desenhei muito as salinas quando criança. Mas aí eu tive que recompor esse quadro agora, na idade adulta. Eu fiz uma série, que é desse daqui também. O Aldemir Martins, meu conterrâneo, amigo querido, e ele disse assim: Ednardo, a música e o desenho têm muito a ver uma coisa com a outra. Você, quando faz uma música, você está desenhando um som. Eu, quando faço um quadro, estou pensando numa música. Dentro da minha cabeça tem notas musicais que eu vou mentalmente cantando. E eu disse, pô, Aldemir, legal isso. Eu fiz a música em Gazeiras, em homenagem a esse grande artista. E ele disse assim, mas Ednardo,
se você for pintar, tenha fases, mas nunca estabeleça só um padrão. Eu falei, pois é isso aí. E é isso aí que eu tenho seguido até hoje. Tem fases, mas todas elas bem diferentes entre si. É assim como meus discos, não tem nenhum igual ao outro. As músicas que eu faço para um disco são totalmente diferentes se eu for fazer outro disco depois. Quem tem meus discos sabe disso. Eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos. Meu pai e minha mãe, muito festeiros, os dois me levaram para uma festa. A festa era no Estoril, lá na beira da praia de Iracema. E eu olhava lá de longe aquela luz piscando. O farol lá do Mucuripe. Eu achava aquilo mágico, lindo. E o farol ficou na minha memória. Eu fiz música para o farol. Isso aqui foi um quadro que eu fiz, já que o pessoal não conserta o farol, eu consertei pelo menos uma pintura. O farol é resistente. O ser humano tem como atividade básica a vida, né? Assim, ele nasceu para viver, para brilhar, né? Mayakovsky já dizia isso daí, né? Aqueles poetas russos. Uma das formas de brilhar é o sexo. É aquela coisa maravilhosa que os seres humanos fazem, dá prazer, a pessoa se sente viva, né? Uma das abordagens que eu fiz em quadros foi essa daqui. É uma série de pinturas sobre essa capacidade do humano de sentir, através desse ato mágico que gera muita energia, que é o sexo, né? Prazer e se comunicar também com os próximos, né? Com o próximo. E essa série de quadros vem desde o início, onde duas pessoas se conhecem, né? Se relacionam e depois chegam ao orgasmo, que é o ápice dessa transação. Pronto. A série toda deve ter uns 15 quadros, né? É um curtíssima metragem erótico, feito em quadros. Eu sou a primogênita de 4 filhos, né? E nasci em São Paulo em 75, então na época que ele estava começando a estourar mesmo, na época do primeiro álbum, do álbum que veio com Pavão Misterioso e logo em seguida na novela, foi aquele auge todo. E eu tenho muitas lembranças mesmo dessa época da primeira infância, da época do Massa Feira, onde eu ficava ali, eu e algumas outras crianças, pulando os fios, os instrumentos em cima do palco José de Alencar. Eu posso dizer que ser filha do meu pai, além do amor incondicional que eu tenho por ele, me formou como pessoa, me formou como artista. E eu sou uma fã incondicional, assim, de tudo que ele fez. Acho ele um gênio, um poeta, um artista completo. É um ser único, né? É um ser único, assim, que abriu portas para vários outros artistas e continua até hoje se reinventando. Eu conheci Ednardo primeiro como o pai da minha amiga Joana, né? E foi muito legal. Eu vim conhecer profundamente a discografia dele muito tempo depois e eu fui arrebatada. Eu sempre falo isso, que eu fui afetada pelas canções, né? E Ednardo é meu compositor favorito, não tenho dúvida. Olá, amigo Ednardo, estou passando aqui para agradecer tudo, agradecer muito sua música, sua genialidade para essas letras maravilhosas, por enaltecer o nosso Ceará. Eu fico muito feliz e sinceramente muito honrada de estar com você no palco. Muito obrigada por tudo. Beijão, te amo! Decidi ser cantora cantando as músicas dele nos barzinhos, então desde da melodia, do jeito de cantar, vem muito intuitivo
e está intrínseco. É como se a força e a maneira que o Ednardo fala, compõe e tece as melodias acende um fazer cultural, um fazer artístico, como se fosse uma missão mesmo de eu tenho que estar aqui fazendo isso, sabe? Eu só quero mesmo agradecer muito a sua existência, a sua contribuição para a minha vida e para a vida de tantos brasileiros e todos os cearenses. Valeu, viva Ednardo. Eu me sinto muito honrada, muito feliz de tê-lo como meu pai, meu amigo, meu companheiro e meu norte, assim, de vida. Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte. Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte, vindos daquelas janelas. É Bárbara, eu tenho certeza. É Bárbara, eu sei que é ela, que de dentro da fortaleza, os seus filhos e irmãos, joga gemidos, gemidos no ar. Que sonhos tão loucos, tão loucos, tão loucos, tão loucos foi Bárbara sonhar. Se deixe ficar por instantes à sombra desse baobá, que virão fantasmas errantes de sonhos eternos falar. Amigo que desces a rua, não te assustes, não passes distante. Procura entender, 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 entender o segredo desse peito sangrante.